Então, pessoal, ok, seja feliz. Quem é feliz, alegria para quem quer alegria. Nesses dispositivos que nós escolhemos a cada dia para sobreviver, ok? A vergonha diz para a própria vergonha: o que tu queres? A vergonha diz: eu quero viver com caráter. Mas a própria vergonha fala: mas o ser humano é mau caráter, mas se esforça a cada dia a ter caráter. É o termo, né, etimologia do Gifu, né, os termos respeitando ao mestre, que é esforçar no treinamento, ok? É lógico que você vai se esforçando a cada dia. Eu estava falando sobre artes marciais, mas a própria vergonha diz: se você tem vergonha, busque ela a cada dia, para ter uma construção de conhecimento através dela. Então, quando falamos sobre comunidade, falamos, como eu falei, sobre a questão de pensar, sentir e agir. Nosso corpo são unidades. Vamos lá. Então, sobre a questão das comunidades, vamos falar que é a terceira categoria das relações do próprio corpo. A terceira ou a primeira? Então, falo pensar, sentir, agir. Vamos lá. Pensar, é lógico, sentir e agir. Nós podemos a questão de defesa e ataque, ok? Esse movimento relaciona as questões entre verbo direto, cruzado, ou seja, aonde há pensar e sentir e agir, temos os conceitos ambíguos relacionados à motor e vivência. Mas onde houve um gesto motor, ocorre uma bagagem cultural. Aonde tem uma bagagem cultural, nós podemos ir numa rodoviária, num aeroporto. Cada pessoa pode ter uma bagagem igual, sim, semelhante, mas não é igual, porque a pessoa que está levando, ela tem as suas diferenças, mesmo que seja em trabalho em grupo, dinâmica, né, em equipes, na supervisão, até os que chegam no local lá do aeroporto, em questão de supervisão, quando chega um avião de outro país ou de outro estado. Quando falamos comunidade, é lógico que coloco que relações que colocam um campo recíproco ligado ao agir. Esse campo recíproco é que vai haver uma conexão entre o agir, vai haver o que? Uma coordenação. E essa coordenação, para eu absorver na linha de pensamento, para depois eu expressar o meu sentimento, expressar a minha agilidade, nós sabemos aqui a oposição. Como eu falei, lembra? Nós colocarmos os campos fluentes, importantes. Vai haver fluentes. Entre o ciclo, é lógico que nós pensamos quando falamos ciclo pedagógico, campo fluente, e depois tem um campo também individual, e tem um campo também o que? Sócio-interativo, as relações interpessoais. Esse ciclo de aprendizado que nós aprendemos, ou seja, há uma fluência muito grande, né? Ou seja, há movimentos que vão intercalar a cada dia. Estou pegando como exemplo aqui o Kickbox, o Muay Thai, que são movimentos que relacionam, né, que faz a questão. Muitas vezes nós podemos ficar com esse movimento para frente assim, no queixo levantado, e se nós olharmos o Fonseca, quando ele fala sobre os campos de animais, né, colocar nos campos de se tratados, patamares de autodefesa, pode ver que a questão de pode ser um tipo de bicho que pode fazer o queixo para cima. Você pode observar no zoológico, qualquer tipo de campo não há teoria abduzida, nem a teoria aduzida. Aduzida no campo do interior e abduzida no campo exterior. Essas teorias vai consolidar uma motricidade entre impactos entre o meio interno e o meio externo. Interno, aduziu. Meio externo, abduziu. São movimentos que nós colocamos como morfologias ligadas à própria comunidade. Ok? Então são fatores importantes. Estava falando tempo agora sobre as questões recíprocas que ocorrem na precisão entre a prática e a teoria e a prática. Já nessa posição já fala, podemos ver que olharmos o serrátil, aqui o serrátil, os músculos intercostais, as costas,
Embora tem alguns autores que colocam o constômetro. Vamos testar o constômetro, que é onde faz um campo lá de exercício na barra. Você vai ver o campo isométrico e isotônico, né? É lógico que nós podemos ver vários protocolos. Pegamos a barra nessa região, essa posição de pronação, supinação ou supinação, pronação. Assim, aí ó, você pode ver que é uma base, ó. Você pega bem fechado. Aí o professor fala, ó, vamos trabalhar no seu estilo, na sua personalidade, no seu caráter. Então, ó, você faz o movimento de barra, ó, pegada fechada, o dorsal, pode ver que vai trazer um campo familiar específico. Embora a comunidade corporal que eu quero relacionar, tem consciência corporal, tem unidades motoras, unidade corporal, mas a comunidade que eu quero dizer que está ligada aos campos diplomáticos. Você vê meu canal ali no YouTube ou em outros canais aí que eu estou aí nesses campos de dispositivos, coloca fatores importantes entre a comunidade e as coisas, e as formas. E as formas, elas são diversificadas entre os seus conceitos de reflexão. E entre os seus conceitos de reflexão, é lógico que o conceito vai haver um entendimento. Aonde há um conceito, há um pensamento. E aonde há um pensamento, também há um corpo ali se adaptando, que vai haver um entendimento de outra força, outro aprendizado. Esse entendimento está ligado também aos campos metódicos analíticos. Aonde eu vou analisar, vai haver um conceito. Aonde vai haver um conceito, vai haver um entendimento. Quando eu associo e faço um movimento, porque houve um entendimento. Mesmo que seja diferente, vamos fazer uns campos de imaginação, de capacitação, nos campos periódicos. Movimento, ok? Fechou. Aí você faz um movimento também, ou seja, com a mão assim. Barra inversa, fechada. Pode ver, e quanto mais fechada essa região aqui, alguns falam que não tem nada a ver. Alguns falam na pegada fechada, vai enlarguecer, ou seja, o dorsal. Não pega mais aberto, vai trabalhar mais a parte que fica aqui no início do serrátil. Ou seja, o dorsal, grande dorsal. Tem o pequeno dorsal, o grande dorsal. Ok? Nos termos morfológicos. Depende de cada professor. Então, como falamos de representações, famílias, formas, o conceito de reflexão, falamos da cultura e o corpo e a cultura. Que o que é motricidade humana? Aí nós perguntamos para o chute, quem chutou você? Não, quem chutou você? Aí vamos fazer assim, a bola, quem chutou você, bola? Foi eu ou o chute? Porque o chute não pode estar sem a mim. Então, ou seja, para eu chutar a bola, tem que ter uma bola, é lógico, mas o chute vai acontecer quando, e também ser peculiar e particular se eu chutar. Não vai ficar assim, nessa ambiguidade, só no papel. Então o chute tem os seus estilos. Eu quero dizer aqui, conceituando, que nós temos na nossa fala, na nossa escrita, no nosso modo de agir, mesmo nos campos de erros e acertos, a nossa maneira de reagir diante dos erros. Tem pessoas que vão ter um entendimento, um conceito de reflexão. Deve ser o professor João Paulo em questões de epistemológicas, de erros, em questões relacionadas a esses paradoxos ligados à sensualidade e outros conceitos. Então, quando falamos sobre conceito, é estabelecer e reestabelecer o campo de pesquisa. Ok? Então, vamos lá, movimentos, ó. Mentor fechado. Então, o movimento nós podemos fazer aquele, ó. Juntamos aquele exercício de remada horizontal, puxador horizontal. Então, podemos fazer, ó. Aí depois adapta com uma polia. Ou seja, são trabalhos específicos. Você começar a olhar e ver diante da nossa vida ampla, ligada às coordenadas e à motricidade, o que é arremesso? Arremesso, é lógico, arremesso é arremessar a bola. Mas quem arremessou? Então é lógico que tem que ter um professor na sala de aula, você não tem aula. Tem que ter alguém, ou seja, para chutar no campo, você não vai ter um campeonato brasileiro. Isso coloca questões de quê? Formas e coisas.
ou reprises, feedbacks que vão lhe memorizar alguém.